A paz de Cristo Jesus para vocês que estão nos assistindo nesse momento, né? Porque talvez aí para a gente aqui está à noite, mas para vocês pode ser qualquer hora do dia. Que Deus abençoe vocês. Estamos começando mais um Dons a Serviço do Reino, esse projeto que é o projeto da Juliana Mene, do blog Encorajamento. E é o projeto que a gente visa trazer para vocês pessoas que têm experiências em alguns dons, em algumas áreas de atuação no reino de Deus e que pode talvez te incentivar e te inspirar também a servir ao Senhor e ao reino dele com algum dom que talvez precise ser despertado também na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre ministério infantil. Estamos recebendo uma convidada muito especial, que é a irmã Sunamita. Irmã Sunamita, seja muito bem-vinda. Que Deus te guie e te inspire a compartilhar com a gente as suas experiências. E já pode se apresentar para aqueles que estão nos ouvindo aí, para eles te conhecerem. Amém, obrigada. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Agora nessa plataforma, né, em vídeo, porque a Juliana sempre trabalhou com textos, sempre encorajando. E eu estou muito feliz por estar aqui falando sobre algo que eu amo, que é o Ministério Infantil. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Sunamita. Eu trabalho no Ministério Infantil, sirvo entre as crianças e também aqueles que servem as crianças, hoje, atualmente, né, que são os professores, mas sirvo entre as crianças desde que eu era adolescente, quase uma criança, né? E aí, Deus me chamou para trabalhar com crianças. Hoje, sempre trabalhei e hoje tenho a alegria de ministrar também na vida dos meus filhos. Tenho dois filhos pequenos, a Helena, que tem 5 anos, o Benício, que tem 7, casada com o Cleiton. Sou aqui do Rio de Janeiro e sou membro da Igreja do Nazareno em Anchieta, Pastor Cláudio. Que bênção, que bênção. É um ministério que é tão importante, né? Tão importante e muitas vezes não tão valorizado, ou muitas vezes não tão assistido, ou não tão, talvez, pensado estrategicamente, né, nessa atuação. E eu creio que hoje a irmã vai trazer algum conteúdo e a experiência da irmã durante o tempo, né, que a irmã serve aí para aqueles que querem talvez servir nesse ministério ou talvez servir em outro ministério também. Irmã Sunamita, seja muito bem-vinda, tá bom? Eu quero começar perguntando, né, para a irmã como é que aconteceu o seu despertamento especificamente para o ministério infantil. Então, eu sempre congreguei na igreja, sou filha de crente, levada para a igreja desde pequena, cristã de berço, né? Então, eu cresci na escola dominical, cresci no culto infantil, e eu digo que a criança que cresce num ambiente cristão, na igreja, ela também já cresce servindo, ela já cresce fazendo, né? Então, tem a oportunidade de cantar, de fazer peças. Então, desde pequena, a criança que tem essa oportunidade de estar na igreja, ela já tem esse desenvolvimento dos dons, do serviço, ainda que ela não tenha descoberto a aptidão, né? Então, desde pequenininha, eu gostava de brincar de professora, brincava com as minhas irmãs, eu sempre era professora, brincava de boneca. Quando ninguém queria brincar comigo, então as bonecas eram as minhas alunas, sempre gostei de dar aula. Mas foi com 14 anos, foi um marco, né? Eu digo que foi um primeiro marco assim na minha vida, porque foi o ano que eu me batizei, que eu desci as águas. Então, assim, com todo aquele compromisso, com toda aquela vontade de morrer para o mundo, viver uma nova vida para o Senhor, né? E nesse mesmo ano do meu batismo, foi o ano que eu comecei a servir mais intencionalmente com as crianças, quando eu trabalhava na regência, né? Eu fui convidada pela líder para trabalhar na regência. Então, as crianças, elas sempre tinham oportunidade todo domingo, porque era a Igreja Assembleia de Deus. Então, na liturgia, todo domingo os grupinhos tinham oportunidade. Então, eu estava ensaiando as crianças, fazia coreografia, teatro, toda essa parte, né, era comigo. E aí eu cresci, minhas primeiras inspirações foram minhas professoras na igreja, né? Então elas foram as minhas tias da salinha, foram as minhas primeiras inspirações, né, no serviço. Então a gente ensaiava musical, eu sempre tive essa habilidade para essa área assim, né? Quer dizer, eu fui descobrindo na prática, descobrindo fazendo, e aí mais tarde, eu tive essa chamada para o ministério missionário, né? Com 17 anos, eu fiz a minha primeira viagem missionária, que foi ao Paraguai. E a partir daí, eu fiquei durante 5 anos, todo ano, na época do carnaval.
ia junto com a caravana missionária para lá, e sempre servindo nessa área. Teatro, evangelismo, mesmo sem ter o domínio da língua, então estava ali trabalhando com as pessoas que tinham, estando por trás, ou então estando assim naquela parte de animação, né? Sempre com esse foco. E aí, é, com 18 anos, eu já era professora de escola dominical. Demorei assim para fazer, porque muitas vezes, quando a gente trabalha no Ministério Infantil, a gente acaba trabalhando muito. Então, a gente tem que ter aquele momento de estar ali sentada. E eu gostava da escola dominical de assistir, mas Deus já havia me chamado para o Ministério do Ensino. Então, ali no Ministério do Ensino, comecei também a desenvolver essa área, né? E aí, eu fazia faculdade de pedagogia. E muita coisa que eu aprendia na faculdade, eu acabava utilizando na questão de organização, na questão de planejamento. Então, sempre que eu tinha algum projeto, levava algum projeto para o pastor, tinha um objetivo, tinha um público-alvo, tinha aquela organizaçãozinha, né? Aquele método. Mas havia alguma coisa a mais. Eu senti que, apesar de ter nascido em berço evangélico, e apesar de também estar ali fazendo uma formação educacional, eu precisava sentar aos pés de pessoas que tivessem algo para me ensinar. E na minha época não tinha tanta informação como a gente tem hoje, vídeos no YouTube, arquivos no WhatsApp, grupos no WhatsApp, não era assim. Era muito mais restrito. Mas o que eu comecei a fazer? Ir nas conferências, ir aos seminários, e aí eu sempre chamava alguém para ir comigo, e quando não tinha ninguém para ir, ia lá eu sozinha, porque eu sentia essa necessidade. E aí Deus veio me chamar, teve um outro ponto do meu chamado, que foi a questão da necessidade da salvação da criança. Porque até partindo da minha própria experiência, eu que fui uma criança que nasci na igreja, eu tinha muito memorial do meu batismo, mas eu não tinha lembrança, não tenho a lembrança de um dia alguém ter me feito o convite para aceitar a Jesus. E aí eu tive esse despertamento da necessidade da criança receber a Cristo através de pessoas que me ensinaram, né, dos congressos, de cursos que eu participei, e a partir daí, nenhuma criança foi um marco para mim, porque nenhuma criança passou por mim sem ter a oportunidade do apelo, né? Daquele de você levantar a mão e receber a Cristo. Inclusive as próprias crianças da igreja, que eram filhos de diáconos, filhos de cristãos, né? Legal. E eu tive essa experiência de despertamento dentro da própria igreja, dentro daquela salinha ali, com poucas crianças, mas onde o Espírito Santo estava falando e essa necessidade da conversão. Legal. Então, eu creio que o despertamento foi processual, né? Foram vários Foi, processos e várias foram vários. etapas, né? E cada vez mais se despertando para as necessidades que essa área também abrangia, né? É interessante uma coisa que você falou aí sobre a salvação das crianças, porque, graças a Deus, isso hoje em dia está um pouco menos, né? Mas existia muito aquela fala da inocência da criança, de que a criança já nascia, né? A criança não precisava, né? De aceitar a Cristo porque a criança era pura e tudo mais. Graças a Deus, as pessoas têm lido mais a Bíblia, né? Têm se despertado um pouco mais para essa necessidade, né? De discipular crianças, né? Porque eu creio que o trabalho infantil com as crianças se resume a isso, a um discipulado de crianças ali intencional, pensando estrategicamente, instruindo essas crianças de fato nisso, né? E outra coisa que você falou também que é interessante é da falta de recurso, né? É, eu sou músico, né? E na época que eu comecei a tocar instrumentos, eu não tinha o YouTube, não tinha o tanto de material que tem hoje. E de fato, hoje a gente vê essa gama de possibilidades. E você, né? Pelo que a Ju colocou aqui numa pergunta aqui, você talvez já desenvolveu alguns projetos também para capacitar professores, não é isso? Sim, sim. Então Então, teve pode. fala um pouquinho para a gente, né? Quais são esses projetos e quais especificamente, né, esses projetos de capacitação de professores para crianças e pode já também dizer para a gente, né, aqueles que estiverem interessados, como participar. Tá, então.
A nossa vida ela é feita de ciclos, né, como você falou. E aí eu citei 2 marcos importantes na minha vida, que foi o momento do meu batismo e o momento do meu início junto, né, com o início do meu ministério no serviço das crianças. Depois, a questão do despertamento para a salvação das crianças, o evangelismo de crianças na própria igreja, né, onde muitas vezes as crianças conhecem a Bíblia, sabem quem é Abraão, sabem quem é Isaac, Jacó, Davi, Golias, né, mas não tem aquela centralidade em Cristo, tá entendendo? Perfeito. Eu digo assim, na rotina, né, da própria no encaminhamento do ministério, né? Então as crianças elas conhecem versículos, mas o relacionamento, porque a Bíblia ela aponta para Cristo, né? Do início ao fim. Então o nosso propósito primordial é o evangelismo e o discipulado de crianças, né? É a formação da grande comissão, e isso também inclui as crianças. E é até interessante quando você citou a questão da inocência da criança, de fato, existe um período de inocência da criança, mas é bíblico que a criança ela já nasce no pecado, né? Então são questões também teológicas, né? Assim como o pecado entrou na humanidade por uma pessoa, por uma outra pessoa, né, nós fomos salvos, que foi Jesus Cristo. Então, a necessidade da criança ter essa consciência que ela é pecadora, mas que Cristo a chamou, que ela pode também ser filha de Deus. E o próprio Jesus, ele fala sobre isso quando ele estava aqui. Você vê que existem várias citações na Bíblia, ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala Deus ele se importou com as crianças quando ele fala para as crianças, ensine as crianças o caminho, né? Quando ele fala lá em Deuteronômio, que você deve ensinar a criança a inculcar, os pais devem inculcar na criança sobre Deus o seu amor, né? Porque como você vai obedecer alguém que você não ama, né? Como você vai amar alguém que você não conhece? Então, essa necessidade de conhecimento de Deus, né? De quem é Deus, de quem é Jesus, o que Jesus fez por nós. E então, depois disso, depois de compreender essa necessidade, vem a questão da formação de outras pessoas. É o que Jesus fala, e de fazer discípulos. Como você vai conhecer, como conhecerão a palavra de Deus se não tem quem pregue? Então, esse despertamento que começou em mim, assim, na minha igreja, eu percebi a necessidade de outras pessoas da igreja, que muitas vezes não queriam sair. Porque, como você falou, hoje é mais fácil a gente ter acesso. Eu consigo, na minha casa, se eu quiser, eu posso estudar sobre o Ministério Infantil, sobre aquilo que Deus me chamou, né? Como música e tudo mais. Mas naquela época não se tinha tanto, até existiam muitos blogs falando com texto, mas não era como é hoje. E muitas vezes eu encontrava pessoas também como eu, e foi dos cursos, né, fora que eu encontrei pessoas como eu, que assim como eu andava sozinha, outras pessoas também andavam sozinhas com aquela mesma intenção. E aí vem essa necessidade de formação, a começar o quê? Na minha igreja, na igreja local, né? Eu tive um processo também de saída, né? No meu casamento, eu mudei de igreja, então tive que preparar. Deus colocou no meu coração, prepara tudo para você deixar tudo pronto, pessoas que vão ali dar continuidade com isso. E depois veio também a questão dos cursos presenciais e também nos locais que nós íamos, nas missões, né? Lá no Paraguai, nós também levamos o treinamento. Então, porque tinha essa questão, peraí, nós viemos aqui uma vez no ano. E interessante é que as crianças esperavam nós retornarmos no ano seguinte. Eu já viajei 25 horas de ônibus. E aí, chegando lá, eu pensava assim, ai meu Deus,
25 horas é muita coisa, por quê? Para que tudo isso? Acho que no ano que vem eu não venho não. E aí daqui a pouco vem aquela criança com aquele sorriso te esperando voltar no ano seguinte. Então a gente veio esse despertamento também para treinar professores lá no Paraguai que pudessem continuar e por aí também, por onde a gente fazia os nossas missões, né. Depois veio a questão do YouTube. Porque Deus ele veio ministrando no meu coração como eu poderia, né, passar isso para o máximo de pessoas. Então já sei, eu gosto de falar do ministério infantil, eu tenho o que falar, então vou para o canal. Aí surgiu o canal Fala Sunamita, aonde eu comecei a falar. Hoje em dia está bem paradinho, porque são os processos, né, da nossa vida, mas assim, eu comecei a falar no canal e também fazer cursos online e cursos presenciais, sobre o Ministério Infantil. Foi o curso professor Seja um Professor Extraordinário, que é um curso online totalmente voltado para professores do Ministério Infantil, né, e também outros cursos relacionados à necessidade da igreja, porque o Ministério Infantil é o mundo, né. A gente tem muita coisa para fazer. Poxa, que bacana, que legal. Então, ó, já sigam aí o canal aí, é Fala Sunamita, né? É Isso. esse que tá aqui até no Meet também, né? Sigam lá o canal dela, comentem lá para ela voltar a fazer vídeos, né? Quem sabe isso anima também. Legal. Acho que você falou algo a respeito, né, sobre essa questão da necessidade e também sobre as suas influências, né? Você foi uma criança que teve exemplos de bons professores, né? E esses bons professores fizeram um trabalho tão bom que você se tornou uma professora também. E acho que é legal esse passar de legado, esse passar de bastão, né? Esse discipular de fato, fazer discípulos, né? Que a gente volta tudo para a grande comissão de Cristo, que, na verdade, todas essas questões, todas essas áreas são formas e estratégias da gente cumprir o propósito de Cristo na nossa vida, que é fazer discípulos, né? Que é a gente transmitir a mensagem, transmitir os princípios de Deus na vida das pessoas. Irmã Sunamita, diz para a gente aqui qual é a importância, né, que você entende sobre eh, a importância das igrejas realizarem cultos específicos para as crianças. Você acha que a igreja ela deve se empenhar nessa estratégia? Ou você acha que não? Você acha que essa linha é o suficiente? Você acha que essa linha, às vezes, né, talvez uma salinha apenas para criança passar tempo é o suficiente? Eu creio que não, mas pode responder. Com certeza não, né, essa linha bom, gente, realmente eu considero muito importante o culto infantil. Porque assim como nós saímos da nossa casa para cultuar, a criança ela também deve ser, cultivada e ensinada a cultuar, né, porque a criança ela é ensinada desde pequena como ela pode cultuar, né. Então, assim, eu sou super a favor dos cultos específicos para a criança, desde que eles sejam culto, não uma aglomeração de criança. Porque o que ocorre, Thiago, muitas vezes as crianças, elas são retiradas do culto e são aglomeradas. E aí ali ficam na salinha, como você falou, simplesmente para passar um tempo, aí o professor vai dar uma folhinha, ou então dá uma aulinha, né, tudo no diminutivo, porque é criancinha. Então, eu considero, até falo, que se você for retirar a criança do culto, né, dos adultos ali, do culto, para levar para a salinha, para não fazer nenhum culto, isso é pecado. Você está impedindo a criança de ir até Cristo. E Nossa, Jesus ele falou isso, né. é forte, Quando hein? ele estava aqui, aonde ele estava, uma multidão de pessoas o seguia. E em determinado momento, as mães vinham trazendo seus filhos, todos queriam chegar até Jesus. E os discípulos, em um momento, quiseram interromper. E aí, quando a gente fala aquele versículo muito conhecido: "Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus". Mas quando você vai ler o que ele fala, a Bíblia fala que Jesus ele se indignou, ele repreendeu os discípulos, ele falou: "Não, para aí, espera aí, deixai vir a mim as crianças", porque os discípulos naquele momento estavam
impedindo as crianças de chegarem até Cristo. Quais as motivações deles? Não sabemos. Ah, não vamos atrapalhar o mestre. Ah, tem muita gente. Ah, porque criança é criança, nós não sabemos. Mas quais são as nossas motivações, né? Quais as motivações que nós hoje reproduzimos ao te retirarmos a criança do templo? Né? A gente sabe que ao longo da história, a criança ela sempre participou do culto. Né? Não tem problema, eu também sou a favor que a criança participe do culto. Eu também penso que a criança deve ter o momento dela estar ali congregando com a igreja, com sua família, com o seu pai, vendo o seu pai cultuar, vendo outras pessoas cultuarem. Eu também penso nisso. Mas eu sei que hoje, cada igreja ela tem uma realidade e ela tem uma individualidade. Né? Então, a gente precisa pensar, se a criança ela está ali, então a mensagem deve ser para ela também. Agora, muitas vezes ocorre que as mensagens de hoje nos cultos, elas são muito direcionadas para adultos. Né? Ou com terminologias, com palavras de vocabulário muito difícil, muito teológico, ou assim, que não está apropriado, né? Quando vai falar de outras questões assim da vida, do pecado, que não está apropriado à vida da criança, o pecado da criança, porque é tudo pecado, mas são diferentes. Né? Então, quando você vai pregar para a criança, você vai falar uma outra linguagem. Você vai. A grande questão aqui do culto infantil é você fazer o mesmo culto, inclusive se você as igrejas elas têm liturgias diferentes. Então, assim, seguindo a liturgia da sua igreja, mas na linguagem da criança, né? Uma outra coisa interessante do culto infantil é que a criança ela também pode ter oportunidade de serviço. Então, ali no culto infantil, você já pode ser desenvolvido dons a serviço do reino, como é o tema aqui, né, do nosso bloco. Então, dons a serviço do reino. A criança que canta, ela vai se desenvolver no louvor. A Verdade. criança que tem uma habilidade para música, ela pode tocar uma bateria, ela pode estar ali tocando um pandeirinho, tocando um tecladinho, tocando um violão, um ukulele, não importa. Ela pode estar ali servindo, o momento da oferta. Então, eu acho que um culto bem estruturado, seguindo a liturgia da sua igreja, eu acho muito válido para a criança, que é diferente de vocês retirar as crianças da igreja, porque a criança atrapalha, porque a criança está fazendo barulho, porque não tem lugar, a igreja está cheia, então precisamos retirar as crianças para ter mais espaço para os adultos sentarem. Então, aí a gente não está fazendo aquilo que o Senhor mandou. Agora, isso tudo depende do propósito do culto infantil. Se ele tiver o mesmo propósito, que é o cultuar a Deus, né? E é diferente também da escola dominical, então eu acho super válido, sim. Me passa na cabeça uma teoria de que os discípulos eles tinham em mente a mesma coisa que algumas pessoas hoje têm também, né? Que é o que você mencionou muito, né? Essa questão de achar que as crianças não têm essa relevância, né, para o culto, ou que elas não precisam do culto tanto quanto os adultos precisam, né? E precisam, sim, as crianças precisam ter a intimidade com Deus, o contato com Deus, o contato com o culto a Deus, né? A irmã falou sobre as crianças assistirem também, né, com os pais, acompanhando os pais, no momento litúrgico geral da igreja. E aí eu queria perguntar para a irmã, com qual idade a irmã considera ideal que essas crianças passem a assistir o culto com os seus pais? E aí uma justificativa para essa idade aí que a irmã for mencionar. Tá, então, com qual idade a criança passe? Aí a gente volta, né, na estrutura do culto. Se é desenvolvido um culto, eu vou te dar o exemplo da minha igreja hoje. Na minha igreja tem um culto, né? Tem o templo e também tem um templo das crianças. Então as crianças elas chegam e vão direto para o templo infantil. Lá elas cultuam, lá elas vão fazer, vai ter a mesma liturgia do culto dos adultos. Legal. Tá? Só que elas estão fazendo a linguagem deles. Mas tem o dia de semana que elas começam no templo, que elas estão no templo, e em um determinado momento elas vão para o culto também. E aí é dividido em idade. Assim, eu acho que desde
pequenininha, desde bebê, a criança ela deve ser levada. Eu tenho assim prazer em estar com a criança dentro do templo, na igreja. Essa questão do culto infantil é uma questão nova, né? Mas ao mesmo tempo não tão nova, porque até Lutero, na época, ele também deu uma atenção para as crianças e para a necessidade de um culto na linguagem da criança. Mas temos ainda algumas questões, né? Algumas igrejas acham que tem que ser tudo junto, que a igreja tem que começar desde pequenininha. Eu, inclusive, sou de origem assembleiana e quando eu comecei no meu ministério com crianças, não tinha sala, não tinha um culto. Então, as crianças pequenas ficavam lá o culto inteiro. Mas elas não ficavam com os seus pais, elas ficavam num banco separado com a professora, né? No caso comigo, com outras pessoas, assim. E aí eu ficava pensando em quanto que essa criança absorvia daquilo, daquela mensagem, porque tinha o momento dos louvores, mas era a mensagem. Aí a criança estava escrevendo, estava desenhando, então eu passei, também implementei lá atrás o culto paralelo feito com a linguagem das crianças na igreja, mas ele ia até 6 anos. A partir de 6 anos, 7 anos, as crianças elas ficavam no templo. E o que que eu fazia? Eu distribuía na hora da pregação uma folhinha para que elas anotassem Legal. aquilo que elas entendiam da pregação. Por quê? O que você entender, palavras-chaves. Porque nesse momento a criança ela já sabia escrever. Então, ela já fazia suas pequenas anotações. E era uma forma, foi um recurso também achado para a criança não voar, né? Então, assim, não. Daqui a pouco se distrai. Então, a criança está ali com um papelzinho, com um bloquinho, anotando, fazendo suas anotações. Então, assim, eu acho que a criança, desde bebê, ela deve ter essa frequência na igreja, no templo, tá? Melhor seria que fossem todos juntos, por que não? Por quê? Existem pregadores, pastores que pensam nas crianças e falam: não, aqui todo mundo está junto, porque esse pastor ele tem a consciência que aquela mensagem que ele está falando, ela tem que envolver as crianças. Então você veja, quando Jesus ele estava aqui na Terra, o sermão dele, as pregações dele, os ensinamentos deles eram simples. Ele era simples. Ele explicava por parábolas, ele explicava contando histórias. Então, assim, por quê? Porque a intenção dele era fazer com que as pessoas entendessem sobre o seu reino. Então, a mesma coisa somos nós. Se você está numa igreja que o pastor ele vai ter essa visão de englobar a todos, ótimo. E aí também tem a questão como eu falei, da individualidade da igreja, e se é uma igreja grande, se é uma igreja pequena, né? Normalmente uma igreja pequena, aquele estilo mais comunidade, é possível mais ter esse aconchego, ter esse abraço, né? Em igreja grande, às vezes você tem uma estrutura, então tudo depende, assim, muito da estrutura da igreja, mas eu acho que a criança, ela tem que ter esse momento, ainda que ela seja retirada ou ela participe de um culto paralelo, que eu também sou a favor na linguagem dela, ela também tem que ter esse momento de estar na igreja, até porque ela não pode causar um estranhamento, não pode também ser, fica até 12 anos. Né? Porque assim, eu acho que tem que ter muito cuidado. Não vou falar assim que não pode, porque quem sou eu para falar que não pode? Mas eu acho que tudo deve ser analisado, deve ser orado, deve ser pensado estrategicamente. Essa criança que hoje tem 12 anos, está no culto infantil, ela está aqui com a motivação correta, ou ela está aqui para fugir, né? Também tem isso, do culto lá dos adultos. Às vezes, essa transição, ainda mais numa fase de adolescência, é muito difícil porque ela fica onde se ela não é mais criança, ela também não é adulta, né? Então ela está acostumada com o culto, se for muito diferente a liturgia do culto, né? Então, assim, agora o culto dos adultos é chato. E não é isso. Tem que ser uma coisa complementar à outra, e todos são um. A igreja é única,
né? Pode ser paralelo, movimentos paralelos, né, acontecendo, assim também como os bebês, tá? Porque tem a retirada dos bebês. E essa retirada dos bebês, ela ajuda as mães, né, a estarem mais participativas no culto, porque o bebezinho às vezes quer mamar, né, às vezes está balbuciando, está falando, e aí esse momento que você tem um berçário na sua igreja estruturado, você ajuda, mas tá bom, mas o berçário eu vou fazer o quê? Eu vou só cuidar? Aí a gente entra numa outra questão, que também é o ensino intencional dentro do berçário, o culto, a ministração, porque a Bíblia fala isso, né? Desde bebê, desde tenra idade, né? É da boca das crianças, da criança do peito que suscita, né, o louvor que estremece o inferno. Então é por aí. Então todas as fases elas devem ser pensadas e isso vai depender muito também da estrutura da igreja, também da estrutura de professores, de pessoas vocacionadas que estão ali para servir, né? Porque quanto mais departamentalizado, mais pessoas a gente tem que ter. Amém. E tem a Bíblia do bebê, vamos pregar o evangelho a toda criatura. Não tem desculpa, né? Eu acho que uma coisa que você falou que é interessante é que a igreja precisa estar envolvida nesse processo. A igreja, né? Apesar disso ser uma preocupação do Ministério Infantil, a igreja precisa estar envolvida, porque não adianta o pastor, determinar que as crianças precisam ficar no culto, porém, no momento da ministração, as crianças são excluídas dos assuntos que estão sendo tratados de púlpito. As crianças serem excluídas das disciplinas, dos princípios que estão sendo falados, né? E aí, esse envolvimento, essa interação, ajuda as crianças a se sentirem parte daquele momento também. Porque eu acho que o que mais pode, talvez, causar essa ociosidade da criança num culto geral, independente da idade, é de fato essa exclusão. A criança ela não se sente participativa daquilo ali, então ela começa a ignorar aquilo ali. Ela começa só a estar ali, aí começa a prestar atenção no coleguinha do lado, começa a falar, conversar, jogar no celular. Hoje o celular é um grande é, é, ele disputa a atenção, né, da criança, e tem pais que não vigiam, deixam no momento do culto ali o celular na mão da criança. Então, de fato, é uma tarefa árdua, porque não depende somente do departamento infantil, mas depende de uma visão da igreja, de que precisa ser trabalhado todos juntos, né? Porque as crianças também fazem parte do povo. E aí eu queria perguntar para a irmã Sunamita, que conselhos você daria para uma igreja que ainda não possui um trabalho estruturado, né, de ministério infantil, e até mesmo essa visão, né, de que o ministério infantil compõe o corpo da igreja. Vocês não são tias apenas para tirar as crianças que estão atrapalhando o culto, mas vocês estão fazendo parte também do desenvolvimento da igreja, de cristãos e de futuros, né, pregadores, futuros pessoas que vão servir a obra e que até mesmo na sua infância também já podem servir. Queria perguntar a você, né, quais conselhos você daria a essas igrejas que não têm essa mentalidade de uma estrutura para o departamento infantil, o ministério infantil? Sim. Então, como eu falei, isso vai depender muito da individualidade da igreja, de cada igreja, né? Tem igrejas que ela tem assim uma estrutura financeira e estrutura física muito boa. Então, assim, você tem salinhas, você tem recursos financeiros, tem pessoas que querem trabalhar, vamos fazer um lanchinho, vamos fazer um play, vamos botar um pula-pula, mas a motivação ela tá errada, né? Ou está equivocada. Então, assim, a pessoa ela pode estar cheia de boas intenções, ter toda uma estrutura, mas ela não tem aquela motivação correta. Então, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é a motivação para aquilo. Por que que eu estou fazendo isso, né? Por quê? Depois, para quê? E como? Né? Então, assim, e aí, a partir daí, essas são as 3 perguntinhas de base que vão, assim, ajudar, independente da igreja ter muito recurso ou não ter nada, pouco recurso. Porque se a gente for olhar, a falta de recurso, ela nunca vai ser desculpa para não fazer o que Deus te mandou fazer.
né. E se você for olhar a história, as igrejas, a implementação de escola dominical, a maioria dos trabalhos, ele começa a partir de crianças. Então tá, eu vou começar um trabalho, eu vou chamar a atenção das crianças. Vamos fazer um evento, vamos fazer um pula-pula, vamos fazer um reforço escolar aqui, e aí depois vem os pais, né. E aí tá, depois que você fez o trabalho, estruturou, você começou pelas crianças, você vai esquecer das crianças? Não pode, né. Então, assim, nada motiva. Então isso vai depender muito da motivação, né. E o conselho que eu daria, assim, é, primeiro, busque as estratégias em Cristo através da oração. Você tem que olhar, mapear, olhar a sua comunidade, né, eclesiástica, a igreja, quem são as crianças, onde estão as crianças, porque assim, ai, tem tia que fala assim: "Ai, mamãe não tem criança, mas eu trabalho e as crianças não aparecem". Tem. Onde que as crianças estão? Se você for na rua, você vai encontrar criança, se você for ao mercado, você vai encontrar criança, as crianças estão em toda parte. E elas precisam ouvir sobre Deus, sobre o seu amor, sobre Jesus, sobre o plano da salvação e serem discipuladas, porque elas são o futuro da nova gera da nossa geração, elas vão dar continuidade. E hoje nós temos um grande desafio que é a tecnologia. A tecnologia, ela nos ajuda muito em muitas coisas. A gente está aqui agora compartilhando, né, mas assim, ela também tem sido um prejudicial para muitas crianças, para muitos pais que estão muito tempo na tela, que as crianças também estão o tempo todo na tela. Então são muitos, muitos desafios. Agora, assim, a primeira coisa, ter amor. Quando você tem amor e você entende que Deus te chamou para aquilo, nada será obstáculo. As pessoas vão chegar, mas não tenho ninguém para trabalhar. Comece você. As pessoas, elas chegarão. Elas irão ver em você algo, né? Elas irão ver em você um começo. E aí você vai chamar as pessoas, você vai estar orando. Então, assim, isso aí, a questão do começo, né, ela vai depender muito, muito da individualidade de cada igreja. Mas são as questões fundamentais aí. É o porquê. Por que que eu estou fazendo isso? Qual o motivo? Qual a minha motivação para começar no ministério infantil, a começar um grupinho? Porque as crianças, elas estão lá, estão cheias de energia, a gente precisa canalizar essa energia e transformar em serviço para o reino. A criança, desde pequena, se ela servir desde pequena, ainda que se um dia ela se desviar, ela vai ter aquela lembrança, ela vai ter aquele memorial. E um dia, Deus, o Espírito Santo é que convence. Ele vai estar trabalhando com relação a isso, né? Então Amém. seria mesmo isso, não tem um trabalho estruturado, tem que olhar a sua igreja e como posso fazer. Então, assim, eu tenho, a questão da equipe, eu tenho a questão da quantidade de criança, eu tenho quantas crianças na igreja? Ah, eu tenho 5 crianças? Então tá, eu preciso de quantos professores? Um. Eu aqui, olha você aí. Mas não tem ninguém para ficar com criança, você. Porque Deus, em algum momento, Deus ele te chama. E ele pode nos chamar, não, se não revelar assim, Sunamita, Tiago, venha trabalhar com criança. Não, mas você pode olhar uma necessidade. Através de uma necessidade. Poxa, aquela criança está ali, olha. O que que será dessa criança? O que que será desse menino? Como é que eu posso ajudá-lo? E aí você vem com o instrumento musical, né, vem com o seu violão, criança ama, fica ali em volta, aí Deus ele vai trabalhando, às vezes você pensa assim: "Não, mas eu não fui chamado". Mas a questão aí é o quê? Deus ele chama, quando aquele que foi chamado não atende, não vai, ele levanta outras pessoas. E ele quer levantar cada um de nós para, como você falou, cumprirmos a grande comissão, e as crianças elas fazem parte dela. Legal, legal. E interessante que você estava falando isso aí, e de fato a gente às vezes não se vê capacitado para ensinar crianças. Eu tive uma experiência, acho que foi esse ano, né? Foi esse ano, no início do ano. Minha esposa, ela trabalha com crianças, né? Trabalhava com crianças na igreja, Que benção. a gente congregava, e ela me pediu para que eu trouxesse a palavra num dia lá especial. Aí eu sempre lecionei para adultos, né? De escola bíblica dominical para adultos.
E aí, para mim, era um desafio. Poxa, como é que eu vou falar? Porque eu gosto de ser profundo, né, nas questões que eu trago. Eu falei, eu acho que eu não tenho muito jeito para criança, não, porque eu vou falar difícil, as crianças não vão entender nada. Aí, resumindo, fomos para essa linha, né? Topei o desafio, sou doido mesmo. Aí levei um violão, fizemos um louvor, as crianças cantaram pra caramba, se agitaram, pularam. Aí eu falei, vamos começar a palavra agora. E aí foi uma bênção. Foi a melhor pregação do ano para mim. Foi com as crianças, foi muito legal. E muito legal que foi muito espontânea a participação delas comigo. Eu consegui também ter ali, Deus na hora me deu graça para ter estratégias de fazer elas falarem, fazer elas interagirem. Foi muito legal, foi muito bacana. De fato, é isso que você falou. Às vezes a gente não se vê realmente capacitado para trabalhar com crianças, ou espera que de fato venha um chamado céu, mas às vezes é só a gente usar aquilo que Deus já nos deu, né? Usar aquilo que está nas nossas mãos, que está ao nosso alcance, porque é muito mais simples até, eu vou dizer agora, a minha visão, né? Minha leitura, é muito mais simples pregar para crianças do que para adultos. É muito mais simples. Assim, eu digo não no sentido de que a gente não tem que se preparar, mas no sentido da receptividade. As crianças, elas têm uma pureza, né, diferenciada. Elas recebem tudo novo com muito valor, coisa que os adultos às vezes, né, deixam a desejar um pouquinho, ou acham que não precisam aprender sobre aquilo ali. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa, e eu falei para ela, poxa, eu saí radiante, porque foi legal, eu nunca imaginei que seria tão legal isso aí. Irmã E aí, Sulamita, assim, vamos... você falando sobre isso é muito, muito interessante, porque assim, Deus, a criança é como uma pessoa normal, né? Mas a criança, ela tem assim muita facilidade em crer. E é por isso que quando Verdade. Jesus ele fala, ele repreende os discípulos e fala assim: não, deixem me ver as crianças, porque delas é o reino dos céus, porque elas têm facilidade em crer e elas podem crer. E quando a gente percebe isso, tudo muda. Tudo muda, porque assim, muitas vezes nós andamos, Tiago, a passos curtos e o inimigo já está ali, ó, na nossa frente há muito tempo, investindo de tudo, todas as estratégias, influência, YouTube, televisão, desenho, figurinha, tudo, ele está ali. A criança hoje, ela é bombardeada e ela é tão sedenta quanto nós. Então, assim, ela está ali disposta, disponível para ouvir. Ela só precisa de alguém que chegue, tá? E muitas vezes a gente também carece dessa referência masculina, que é uma outra questão também. Então, quando você encontra pessoas assim, que estão ali disponíveis, o meu chamado não é com a criança, mas assim, você tem disponibilidade para servir, você vai lá com o teu instrumento, você vai lá com o seu desenho, você vai com sua arte, você vai com aquilo que você sabe fazer e elas vão chegar. Elas vão chegar. E assim, elas vão chegar porque são crianças, né? Criança e natureza curiosa. E elas vão chegar também porque elas estão sedentas da palavra de Deus. Né? Então a gente precisa, como igreja, despertar para isso, porque a fase da infância ela passa e existe uma janela antiga, né? 4x14, que é a fase onde a criança ela está mais propensa a receber. Então, essa é a melhor idade, aonde que ela está ali, está descobrindo tudo. Então, você vai estar ali semeando, pregando o evangelho para ela, e aquilo vai fazer sentido para ela mais lá na frente. E assim, passa essa fase, é muito mais difícil você convencer. O diabo já veio e já tragou. Então, assim, realmente, a igreja de hoje, ela precisa se despertar muito mesmo ao trabalho das crianças, não ao entretenimento, mas realmente ao essencial, né? Jesus, ele pregava embaixo de árvores, ele pregava com os recursos que ele tinha, ele pregava num barquinho. A multidão era tamanha que ele pregava num barquinho. Então, assim, a gente precisa trazer esse movimento, porque as crianças, elas vêm, e elas não vêm só porque você vai fazer um trabalho que vai ter pula-pula, que vai ter doce. Tudo isso é estratégico. Tudo isso, não estou falando que não pode ter, não. Mas, assim, o que é elementar? Hoje, as crianças estão carentes de atenção, estão carentes de paternidade, estão carentes de amor. E esse amor, ela pode encontrar no Senhor Jesus através das nossas vidas.
através do amor, o amor de Deus, né? Através de Deus, ele quer nos usar para falar sobre isso, para falar aquela criança que Deus a ama, que ainda que o pai e a mãe abandonem, ele nunca abandonará. E muitas vezes a gente está assim, deixando essa fase boa passar, né? E esperando mais tarde, quando a criança crescer. Não. Essa é a melhor idade, a infância. E como a gente tem perdido, né, crianças para o mundo, né, para a secularização, né, vamos dizer assim, que eu acho que é o melhor termo. Porque aí abrange tudo. Quanto a gente tem perdido. Aonde a gente congregava era, de fato, uma comunidade. E não sei se a irmã já teve contato, eu creio que sim, mas com crianças de comunidade, as crianças de comunidade, elas são altamente influenciadas pela cultura da comunidade, que é tudo que não presta. Tudo que não presta. E, de fato, você vê a carência de atenção, de amor, de uma simples conversa, uma simples atenção que você dá ali para ela. Aí foi tão legal, né, que eu não sabia, mas era minha... A gente teve uma mudança, né, de igreja, a gente mudou de igreja, e foi a última oportunidade que eu tive ali para ter essa oportunidade com as crianças. E quando acabou, elas falaram: tio, semana que vem é você de novo que vai pregar a palavra? E aquilo ali me cativou, que realmente despertou até um desejo, né? Bem, Mas Deus sabe de todas as coisas. E é de fato isso. Eu acho que a gente precisa. Eu olho para a nossa geração, né? Eu não sei quantos anos a irmã tem, também não precisa dizer, mas a nossa geração ela teve boas influências dos nossos pais e teve bons princípios, né, que foram quem é mais passados. velho? Eu ou você? Eu tô com 36 anos. Então, eu Sou tenho mais 31, velha. tenho 31, mas é quase ali, é a mesma geração. E aí, os nossos pais, eles passaram bons princípios para a gente, uma boa cultura para a gente, né? A gente cresceu com bons princípios. Eu digo para minha esposa que talvez fomos os últimos, a última geração que recebeu uma boa educação. E hoje a gente vê tanta coisa acontecendo, né? A nossa geração, ela não tem sido uma geração que tem transmitido bom, não digo a gente, mas a nossa geração não tem Sim. transmitido como a gente recebeu, né? E muitas vezes nossos pais não eram nem cristãos. E aí é o que eu falo. De fato, tudo se começa nas crianças, né? Tudo começa em como fomos formados, em que princípio nós fomos instruídos, né? E isso vai reverberar nas próximas gerações. Isso vai reverberar no que vai acontecer para o futuro na sociedade, né? E a igreja ela é altamente responsável nisso. E a igreja às vezes demora a perceber isso. A igreja às vezes não desperta para isso. Irmã Sunamita, vamos continuar aqui, senão a gente devaga aí de bastante coisas que vão vindo à mente. Mas como a irmã define aí, né, a divisão da faixa etária de um ministério infantil? Como é que a irmã elabora isso aí? Como é que a irmã entende isso aí? Como é que a irmã também acha que deve ser isso aí? Então, a gente costumamente acabamos reproduzindo os modelos, né, até da escola, que é a divisão por faixa etária. Então, a gente sabe que as crianças nessa faixa etária, elas têm uma necessidade parecida, apesar da sua individualidade, né? Porque sempre tem isso, a individualidade. Então, assim, as igrejas elas costumam fazer essa divisão por faixa etária. Existem algumas pessoas que falam assim, não deveria ser, porque se você parar para pensar, tem aquela criança que ela tem, exemplo, 10 anos, mas ela é nova na fé. Então, ela está começando. E tem aquela criança que tem 5 anos, mas ela já está ali tendo uma caminhada. Então, assim, tem aqueles que falam a divisão poderia ser por isso. Mas a gente não tem como
Misturar. fazer essa divisão. Até porque a gente também precisa da diversidade, né? Se tem a individualidade, então tem a Sim. diversidade. E aquela pessoa que está caminhando, ela vai ter oportunidade sempre de estar ouvindo sobre o plano da salvação, né? Sobre a mensagem evangelística, e também de estar evangelizando e de estar testemunhando. Então, assim, eu hoje acredito que o melhor mesmo, assim, o que tem funcionado é essa divisão mesmo por faixa etária, aonde elas têm, assim, coisas em comum à sua idade, né? Então, assim, dentro do culto infantil, é uma coisa, você não precisa fatiar tanto. Você pode reunir todas as crianças, ter uma sala mais mista, mas as crianças que são pequenininhas, elas demandam outra atenção, né? Então é interessante você fazer aquele momento junto, no caso do culto, você ter aquele momento com todas as crianças juntas, que seria do louvor, da dos louvores, né, oferta, esse período inicial, e na hora da palavra também separar. Porque assim como a gente separa as crianças do culto lá dos adultos, a gente também acaba fazendo isso com as crianças por conta da idade do entendimento. Então, aquela criança que é menorzinha, você vai estar usando recursos diferentes com ela. E aquela criança que é maior são uma outra linguagem, né? Que ela chega mais essa linguagem. Mas então, isso também, Tiago, vai variar muito com relação a pensamento. Não é uma fórmula, sabe? Não tem uma fórmula pronta. Tem que ser assim, assim que vai funcionar. Não. Isso é a graça, né? Porque Deus é que nos dá as estratégias. Então, essa divisão aí, ela vai depender muito da individualidade da igreja, da estrutura, número de professores, número de pessoas. Olha, eu já trabalhei, já servi em igreja, aonde eu servia com todas as crianças juntas. E foi muito difícil, porque além de ter essa demanda das crianças, que são pequenininhas, com aquelas grandes crianças da comunidade, até, né, que vem com uma energia, assim, você vê que vem com uma energia diferente também, uma necessidade de ser apacentada, de ser abraçada, de olhar no olho, de falar Sim. uma palavra mais assim, na linguagem dela, e tem aquela criança pequenininha que tem mais aquele negócio de colo. Então, assim, é um pouco realmente difícil. E aí, além disso, eu ainda tinha todo o som do templo invadindo a sala. Então, era meio que uma competição, a falta da estrutura, né? Uhum. Então, assim, por isso que eu falo, isso depende muito da questão da igreja, do número de pessoas. É muito importante que você tenha pessoas comprometidas ali no Ministério Infantil. A partir do momento que nós retiramos a criança do templo, nós temos que ter um propósito para isso. Nunca só para passar tempo, para ficar olhando. Legal. Falando nessas pessoas que têm que ser comprometidas, né, no departamento infantil, qual é o perfil dessas pessoas, dos professores, e assistentes do Ministério Infantil? O perfil, primeira coisa, para você trabalhar com criança, você tem que ser salvo. Essa é a primeira coisa. Não adianta você estar em processo de salvação. Ah, está chegando na igreja agora, porque criança, qualquer pessoa serve, né? Bota lá, chegou a irmãzinha na igreja, coloca ela lá. Você não Abrindo precisa. parêntese, abrindo parêntese com isso aí, e acho que muitas igrejas pensam dessa forma, né? Ah, você está chegando agora, não tem lugar para te colocar, vai para o departamento infantil, né? Isso é errado, então, né, irmã Sunamita? Isso, é. Eu acho que assim é bem interessante que as pessoas possam ter essa oportunidade de passar por lá, porque o Ministério Infantil também é uma escola. E assim como outros ministérios, a gente que quando você é criança e cresce na igreja, você tem muitas oportunidades, né? Então, assim, eu olhando para minha trajetória, eu vejo, eu já fui do Ministério Infantil, eu já fui do Ministério de Louvor, eu já fui do Ministério de Coreografia, eu já fui do Ministério de Varô, de teatro, um monte de coisa. Mas aonde que eu vi que Deus teve um despertar, que teve um trabalhar, que era onde que eu fui chamada? Era ali no Ministério Infantil. O que eu fazia de melhor era ali. Então, eu acho que as pessoas podem até passar e tá tudo bem. Não, você se voluntariar, você servir. Mas, assim,
Para você estar à frente, a primeira coisa que você precisa é ser salvo. Ser salvo. Segunda coisa, em santificação, porque quando a gente é salvo, a gente passa por um processo de santificação, né? E aí depois sim vem o serviço. Isso são 3 pontos para todo serviço no reino de Deus. E com as crianças não é diferente, né? É igual músico, você da área de música, só porque toca, vem para cá porque tá precisando. Normalmente as igrejas precisam de alguém. E aí é porque precisa que vai ter que ser qualquer pessoa? Não, mas é porque também chegou uma pessoa nova que tem uma vocação e tá ali, tá caminhando, e é porque ela é nova que ela não vai participar? Não. Mas existe que deve ter um mínimo de critério. E o critério que eu acho fundamental é esse: ser salvo, né? E aí você vai servir. Aí você tem que ter o amor. Quando você tem amor, nada vai ser impedimento. Porque você sabe, você pode não ter a formação, mas você vai buscar, você pode não ter estratégia, mas você vai orar. Então, assim, quando você é salvo, convertido, você vai buscar em Deus, você vai buscar em pessoas, você vai buscar o que você precisa. Então, a primeira coisa é ser salvo e ter amor. Amar a obra de Deus, amar as crianças. Isso aí são questões importantíssimas. Agora, assim, trabalhar com crianças tem que ser entusiasmado, né? E eu digo assim, eu quando descobri o sentido da palavra entusiasmo, eu fiquei maravilhada, porque de fato eu sou uma pessoa entusiasmada. Então, mas às vezes pensa assim, sou entusiasmado, mas é só porque você vamos supor, uma coisa que vem que passa, mas a palavra entusiasmo, ela significa cheio de Deus. Então, calha Legal. muito. Né? Olha, eu fiquei tão maravilhada quando eu descobri entusiasmo, cheio de Deus, em Teus, cheio de Deus. Eu fiquei assim, meu Deus, só uma pessoa cheia de Deus que pode ser entusiasmado para você fazer a obra de Deus, para você vencer todas as dificuldades que surgem no caminho, porque não são poucas, são muitas. Estamos trabalhando com o reino de Deus, o reino espiritual, né? Então a gente vai ter sim adversidades, então a gente está fortalecido para a gente poder continuar. Senão, Legal. E aí, para a gente agora, a gente dar uma acelerada, né? Vamos tentar, vamos tentar ser objetivos nessas perguntas mais para frente, mas quantos professores, assistentes e alunos proporcionalmente você acha que cada turma deve ter? um O professor ideal. tem que ter um professor e um assistente. Seria o ideal, porque é sempre Para quantos alunos? aí vai depender, né? Depende muito assim da estrutura, porque se você fizer, você está falando de quê? Escola dominical, sala, culto, né? Porque, por exemplo, a liturgia é diferente, então o número de pessoas é Uhum, diferente. Assim como uhum. no culto, você tem lá a equipe de louvor, sei lá, 5 pessoas, mais os músicos. Aí você tem um que vai levar a palavra, outro que vai recolher, vai orar. No culto também, você vai demandar mais. Você vai ter mais pessoas por ali, mais assistentes. Entendi. Se você tem quanto mais crianças, mais assistentes. Agora, numa escola bíblica dominical, que você está numa sala, você precisa de um professor e é bom que você tenha um assistente, porque o professor ele vai estar ministrando, o assistente vai estar ali o tempo todo auxiliando. O professor não tem que parar para falar assim, ó, ele até pode fazer, né? Mas então, assim, chamar a atenção por alguma Vou coisa ficar assim sobrecarregado. errada que esteja acontecendo, ou então assim, tia, quero ir no banheiro. Então, ter um professor assistente, isso aí ajuda muito. Seria muito bom que todos tivessem. Aí você, aí você vai falar assim, e bebê? Bebê tem que ter mais porque demanda mais. Então, assim, isso aí, a questão do número de professores, número de assistentes, isso também vai ter relação com a estrutura da igreja. Quanto mais crianças, mais pessoas envolvidas. E aí aquela estrutura é o quê? De microfone, tem instrumentos, ou não tem, ou é aquela que você está na salinha lá competindo com o som, entendeu? Então, aí isso varia Então, muito. varia de acordo com a atividade que vai ser realizada, né? A É, demanda escola é dominical é uma compatível coisa, culto é com a outra dinâmica. coisa,
Legal, quantidade de legal. crianças, igual Mas EBF, uma então depende máxima é muito da certo, quanto mais criança, mais é, auxiliares, sim, sim. Quanto mais menor a pessoas. idade também, porque aí a criança já Também, vai né, no que é mais banheiro, difícil. ela já tem que ter Sim, alguém para acompanhar. Ela não vai isso. poder ir sozinha. A tia vai E sair, vai alguém deixar para a criança ficar com os sozinha. demais. Isso aí, não pode, então tem que ter. Agora, quando a criança é maiorzinha, você já consegue seguir sua aula, a criança vai ao banheiro. Uhum, legal, interessante. Vamos lá. Agora eu vou juntar essas duas perguntas porque elas são parecidas, né? Mas a segunda tem mais a ver com qualquer tipo de pessoa que esteja envolvida com o departamento infantil, não a líderes. A primeira é mais a líderes, né? Acho que você já falou um pouco, né, do perfil de pessoas que querem se envolver, mas especificamente para líderes. Quais são as características ali que você considera imprescindível? E aí, para qualquer pessoa que queira se envolver com o departamento infantil, seja líder ou assistente, quais conhecimentos essa pessoa precisa também ali imprescindivelmente obter? Não sei se Primeiro, ficou claro. convertida. Convertida, como eu falei, isso aí é A característica. Sim. E aí, para a liderança, é importante que seja alguém que tenha as características de liderança, que vai movimentar pessoas, que vai mobilizar pessoas, porque você não trabalha sozinho. Então, assim, muitas vezes está lá a líder do Ministério Infantil fazendo tudo sozinha, o mundo nas costas dela. E aí chega um momento que ela fica fadigada, cansada. Mas por quê? Porque faltou essa questão da liderança, porque o líder, ele tem que trabalhar com pessoas. Então, Sim. assim, eu não tenho pessoas, eu não posso trabalhar sozinho. Então, eu tenho que ir em busca das pessoas. Eu começo a observar, então o líder tem que ser observador, ele tem que olhar assim, puxa, fulano tá bom, ele é bom para isso. Olha como é que ela fala bem com as crianças, ela pode ser a contadora de história. Aí você vai pegar uma pessoa que não tem nada a ver para contar história. Entendeu? Então você tem que estar ali, o líder ele tem que encaixar as pessoas, ele vai trabalhar o tempo todo com as pessoas. A criança é o objetivo final, mas ele vai ter que trabalhar ali o tempo todo com a sua equipe, com os pais, motivando as famílias, trabalhando em uma aliança, né? Então, assim, questão assim de não ter pessoas é uma questão assim que um bom líder ele vai estar em busca através da oração e através também do convite. Eu fui chamada, eu não me ofereci. Às vezes tem pessoas que tá nem e aí tu chama ela, poxa fulano, vem me ajudar. Poxa, estou precisando de alguém para fazer isso. Aí você vai e naquele momento aquela pessoa se desperta por aquilo. E aí você vai trabalhar com pessoas que são voluntárias e com pessoas que são chamadas, cada um no seu, né? Aquelas que são chamadas é aquelas pessoas que já entenderam o seu ministério, o seu dom e vai estar ali com você, faça chuva, faça sol. Então não Tá seria ali, errado que tá líder. Então, não seria errado que uma característica imprescindível de um líder também seja gerenciar pessoas, né? Porque ele não vai Não, gerenciar somente crianças, né? Ele também vai ter que estar à frente também ali de um grupo de pessoas, a sua liderança, né? exatamente. E olha, Thiago, quando eu comecei no Ministério Infantil, eu tinha líder que não falava no microfone. Então, assim, às Uhum. vezes a pessoa pensa que Isso ia acontece falar, muito. ela não falava. E quem falava no microfone era eu, com 14 anos, porque eu já tinha uma habilidade para isso, com criança. E aí, o que acontece? Eu já tive outras líderes que foram, assim, maravilhosas, que tinham um governo, uma estratégia, porque é muita coisa que você vai administrar. É questão financeira, e aí cada igreja tem o seu jeito. Cada igreja tem igrejas que tem muitas pessoas departamentalizado, né? Então, olha, tem a equipe da decoração, vem a equipe da decoração. Tem a equipe do ensino, vem a equipe do ensino. Mas tem igrejas que não tem. Então, assim, é só você. Então, você que tem que gerenciar isso. Então, acho que o que você falou, você tem muita razão. Então, não necessariamente é aquela pessoa que vai estar. Agora, é bom que ela esteja, que ela seja, e que ela também se permita, porque tudo na vida é um treino, tudo na vida é uma caminhada que você vai evoluindo. Então, são medos que você vai vencendo. Não é porque você não fala no microfone que você não pode ser líder, não, você pode ser. Mas também não quer dizer que você não pode, não vai ficar sem falar a sua vida inteira. Não, Deus te chamou, entendeu? Para sair. Então, tem um momento que você vai sair da toca. E eu, particularmente, tive essa experiência quando eu vinha ser líder, eu vi o outro lado.
Eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei se ele líder não. Então, depois teve o processo de aprendizagem, né? De assim, a escassez, a necessidade que se transforma em algo palpável, né? E aí acontece, da necessidade acontece algo grandioso. Mas tem esses processos. Mas é importante que o líder seja esse gerenciador de pessoas e que trabalhe com os dons e com o máximo de pessoas que ele conseguir envolver. E aí, sobre os conhecimentos imprescindíveis, talvez, né, aprender a lidar, a gerenciar com pessoas, talvez seja um dos conhecimentos. Mas quais outros aí que você destacaria? E aí, não especificamente para líder, né, mas para quem quer se envolver com o Ministério Infantil. Quais conhecimentos que você acredita ali que possam ser... a pessoa tem que aprender isso aí para que vai ser melhor para o ministério dela. Sim, quando você se coloca na disposição e você quer servir, você vai querer servir melhor, você primeiro, você tem que ler a Bíblia. O professor que não lê a Bíblia, né, só lê a Bíblia só para estudar a Já está revista, contar desqualificado. livro, já não serve. Isso professor. Não, na verdade, Sim. todo mundo, todo cristão tem que ler a Bíblia, tá? Mas Verdade. assim, tem aquelas pessoas que vão servir no louvor, no teatro, e aí você vai estudar, você precisa desenvolver de acordo com aquilo que você está trabalhando, né? Então, assim, mas uma coisa que é imprescindível para todos, independente de teatro, música, escola dominical, culto, é conhecer as necessidades da criança. Eu acho que essa é básica. Quando você conhece a necessidade da criança, você vai saber lidar nas diferentes situações. E as crianças, elas têm necessidades que são espirituais, necessidades que são físicas e necessidades que são emocionais. Então, você tem que saber lidar. Quando que é o espiritual, quando que é o emocional e quando que é o físico. Né? Então, eu preciso conhecer a minha criança. Eu preciso conhecer a necessidade das crianças e conhecer a minha criança pelo nome. Legal, legal. E deixa eu... na verdade, você estava falando aí, eu me lembrei de algo que a Bíblia diz, né? Que se você quer ser colocado, né, entre grandes, entre os reis, né? O provérbio fala isso, né? Entre reis. Você precisa ser perito na sua obra. Você precisa ser uma pessoa aplicada naquilo que você está fazendo. Eu acredito que envolve isso, né? Se eu quero me dedicar ao ministério, eu preciso, talvez até mesmo falar em público seja algo que possa ser adquirido, né? Um conhecimento, porque é um medo, né, realmente que dá das pessoas de falarem no microfone, né? De fato, isso talvez possa fechar tantas portas, tantas janelas, né? Até mesmo para as crianças se despertarem e se inspirarem, né, em você. E, de fato, é isso mesmo que você falou. Concordo muito. Vamos lá. E Algumas essa igrejas chamam... questão, só interrompendo assim, essa questão que você colocou aí, ela realmente é importante, porque nós somos a inspiração da nova Verdade. geração. As crianças, elas têm que desejar se parecer com você, porque muitas vezes as crianças hoje elas não têm referencial, nem em casa, nem na escola, nem no lugar que ela está. Então, quem vai ser o referencial dela? Se você é parecido com Cristo, então, ela vai se espelhar em você. Porque ela não Exato. está se relacionando ainda com Jesus. Ela tem um processo para se relacionar com Jesus, para se relacionar com Deus. O que a gente deve buscar é isso: buscar que as crianças tenham um relacionamento, porque é isso que vai segurar ela a não pecar, a vencer o pecado. Quando o pecado vir, bater, não. Eu tenho meu amigo Jesus, mas e se esse não é um amigo ausente, que eu não conheço, que eu só sei o nome, né? E quem é a pessoa que é mais parecida de Jesus perto dela? É você. Então, nós somos a inspiração. E para o ministério, como eu falei, eu tive inspirações dentro da minha caminhada quando eu era criança, né? E depois com outras pessoas que eu conheci no caminho, que Deus me apresentou. E com relação a essa questão de treino, né? A gente tem uma certa estrada, eu posso até dar meu testemunho também aqui, né? Já que a gente está falando sobre isso. Eu era uma pessoa que muito tímida. Eu não sou uma pessoa que sou comunicativa assim, não. Então, assim,
Às vezes a pessoa pensa assim, isso não é mito, tá lá no canal fazendo, mas assim, é que Deus ele vai trabalhando e você vai buscando também isso. Então, assim, eu tinha muito medo de falar em público, muito medo de falar no microfone. E aí foi o que? A prática, o treino, né? As oportunidades dentro da própria igreja que me ajudaram, né, a largar um pouco essa timidez, porque é uma necessidade. Se você não falar, quem vai falar? É verdade. Então somos dois, tá? Porque Deus também fez essa obra em mim. Amém. Eu era muito tímido e Deus me deu essa graça de conseguir falar em público, de conseguir me desenvolver em público. Amém. É, Você fala muito vamos, bem. vamos lá. Algumas igrejas chamam de ministério infantil, né? Outras de salinha, cultinho, creche e outros. Na sua opinião, essa diversidade de nomes atrapalha, interfere no objetivo do trabalho? Como é que você Eu vê? acho que sim, assim, não é que seja o ponto principal, mas eu acho que sim. Eu acredito muito que trabalhar com criança é ministério. Creche, a gente pode até cortar esse nome da lista, porque creche é aquele lugar que vai estar cuidando da criança. Apesar que muitas igrejas acabam fazendo isso, sendo como creches. Ou muitos pais que acham que o professor na igreja é babá, né? E aí o professor não é babá. Em igreja não é creche. A questão da salinha ou do cultinho infantil, isso daí eu também não acho muito legal. Mas eu entendo que algumas igrejas até falem dessa maneira, porque tudo para criança no pequenininho, é no inho, inho, inho. Então, às vezes, a gente julga tanto, né? Não pode ser cultinho. Mas a tia tá lá numa sala de crianças pequenininhas e vai falar assim: vamos lá pro cultinho. Vamos lá para o cultinho, num sentido amoroso, né? Eu entendo que tem essa questão também. Mas eu acho que, apesar disso, o ideal seria que você já colocasse o nome tal como ele é. Vamos para o culto, vamos cultuar a Deus. E o trabalho com criança deve ser, sim, um ministério. É um ministério pastoral, é um ministério de ensino. Então, assim, não vai muito além do que cuidar. O cuidar também acontece no âmbito da igreja, porque se você estiver trabalhando com um bebê, por exemplo, ele vai ter a necessidade de trocar a fralda. Mas quando você entende que você ali é um ministro e que você está trabalhando com uma criança para além da fralda, você vai ministrar. Você vai usar as estratégias para você falar com aquele bebê. Ora, Perfeito. de 0 a 2 anos é a fase mais importante da infância. É a fase da vida humana. É a fase que a criança ela está absorvendo tudo, 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 tudo. Então você está ali, Jesus te ama. Olha, Jesus te ama. 3 palavrinhas só. Você está ali. Isso não é bobeira. Isso é sério. Desde quando você entende o seu ministério como algo sério. Agora, se você entende, vou ficar com as crianças, ficar com as crianças, vou ficar na salinha. Aí já é outra história. E é interessante que, ao mesmo tempo que você pode, ali, falando coisas para o bebê que são coisas edificantes, também pode haver o contrário, né? E aí são as tias que não vigiam, podem falar coisas que não devem na presença dos bebês, na presença das crianças, e que, de certa forma, achando que não tem nada demais, achando que a criança não vai entender ou que não vai participar daquilo ali, não vai influenciar, né? E aí faz o propósito contrário do que deveria ser, né? Que é prejudicial. Como manter a atenção das crianças e adolescentes durante os cultos e até mesmo as atividades, né? Quais são as suas estratégias? Ser intencional. E aí a importância de você planejar. Lógico que você vai planejar, mas você tem que se colocar na disposição de Deus para lhe usar. Porque o ambiente ele vai fluindo, a aula ela vai fluindo também. Muitas vezes você planeja uma coisa e aí daqui a pouco entra um assunto, entra uma necessidade, uma criança ela te demonstra uma necessidade, e aí o Espírito Santo te orienta para falar sobre aquilo e você vai mudando. Mas o grande problema da falta de atenção, até mesmo da evasão das crianças na igreja, é a falta de um professor bem preparado. Então,
o ministro, ele deve estar com o seu roteiro preparado. Imagine se você for chamado para pregar numa igreja e você não pensar, não, deixa eu me falar na hora, o que eu vou falar? Você não vai nem orar, você não vai nem ler a Bíblia, você não vai nem buscar em Deus o que Deus ele quer ministrar ali através da sua vida, estudar sobre aquele tema. Imagina se você for cantar e você não vai ensaiar para você louvar ali. Então, da mesma forma para a criança. Então, a criança, você precisa ter muito mais, porque o adulto ele consegue se concentrar. Agora, o tempo da concentração da criança, ele é curto. Mas ele, assim, ele também é longo, você tá entendendo? Assim como a criança, ela consegue ficar... Por que uma criança fica horas em frente à TV? Horas no videogame? Horas numa tela, porque ali tem muito estímulo. Aquilo tem muito estímulo para ela. Ela está sendo o tempo todo estimulada. Às vezes nem fome, nem no banheiro, né? Tudo, esquece de tudo. Aí quando desliga, ai, tô com fome. Ai, quero ir no banheiro. Ai, vou no banheiro correndo. E a mesma coisa a gente tem que estar. Não, não é a mesma coisa, mas assim, com esse pensamento, a partir desse, a gente tem que usar na igreja. Eu tenho que preparar os vários momentos. Eu gosto muito de cantar assim, cânticos. Entre uma palavra e outra, entre um momento e outro, usar cânticos, inclusive até com crianças mais velhas. Porque fala assim, ah, isso é bobeira. Tem gente que fala isso, Thiago. Ah, não, cântico, essa coisa do passado. Gente, mas olha a letra. Então, são cânticos assim bem curtinhos que têm verdades bíblicas e essa verdade ela vai ser guardada no coração da criança. Então a gente tem que entender isso, que a gente tudo nosso tem que ser intencional. Tudo que a gente faz tem que ser intencional. E aí nossa intenção é aplicar aquela verdade no coração da criança, é levar a verdade para a criança. Isso tanto para criança pequena até adolescência. E aí, quando você a diferença vai estar no olhar da criança, né? Eu tenho uma criança pequena, como é que eu vou falar? Eu tenho uma criança grande, como é que eu vou falar? Então, eu não vou chegar na salinha com os pequenininhos e falar assim, tá bom, o que vocês entenderam? Como é que vai ser? Não, eu vou chegar e vou contar a história e vou falar agora quem quer contar a história? E aí todo mundo, eu, vai repetir, vai querer repetir a história, cada um do seu jeitinho. Era uma vez, e cada um vai contar do seu jeitinho, todo mundo vai querer falar. Agora com os adolescentes, eu já tenho que trazer muito para aplicação, muito para aplicação prática, para que ele possa, assim, realmente aplicar ensino da verdade e aplicação, ensino da verdade e aplicação. Legal. Agora vamos lá. A gente tem uma lista aqui, né, de situações, né, que um Ministério Infantil ele geralmente é atribuído. E aí, de forma prática, eu queria perguntar, né, para você, e aí você, de forma objetiva, traz um resumo sobre como é que você elabora e desenvolve isso no Ministério Infantil aí, aonde você, né, exerce, né? E aí a lista está aqui. O planejamento do conteúdo. Então, olha só, planejamento do conteúdo. Aí, mais uma vez, eu vou falar. Vai depender do que você vai fazer. Né? Se for uma escola dominical, normalmente você já tem lá o superintendente, o presidente, vai ter os temas. Muitas vezes tem revista, você tem um currículo para se seguir. Né? Sim, Existe algo assim que você vai, uma estrutura por trás, né? O planejamento. Mas normalmente é interessante que na escola dominical seria interessante que fosse a Bíblia em ordem cronológica, porque muitas vezes falta isso. E aí a criança muitas vezes aprende sobre as histórias, mas ela não amarra isso na linha do tempo. E ela não. Parece que são histórias voando. E as crianças têm que entender que não são personagens, são histórias fictícias. São pessoas que viveram, que foram homens e mulheres como nós, crianças. E crianças, inclusive, tive muitas crianças reis, né? Então, assim, e fizeram algo em seu tempo. Então, quando você vai planejar o conteúdo de uma forma geral, ele não depende tanto do professor, mas depende do professor
depende de outras pessoas, né? Que é o presidente, superintendente. Sim. Quem vai escolher a revista, né? Que aí tem uma outra questão em revista, que repete o currículo de 2 em 2 anos, na maioria delas, né? Que entende-se que é o ciclo que a criança passa de uma sala para outra. E aí, muitas vezes, acaba, se isso não acontecer na sua igreja, acaba sendo repetitivo as histórias. A criança vai, dia, de novo, de novo, de novo. Mas aquela história, ela deve ser amarrada. Então, assim, o planejamento do conteúdo, do currículo, é algo super importante, que não vai caber tanto ao professor, mas cabe ao professor o planejamento da sua aula, de Uhum. sempre trazer um enriquecimento, trazer Cristo, tá, para sua aula, trazer uma palavra aplicada para aquelas crianças que não são salvas e também aquelas crianças que já são, que é de crescimento espiritual. Beleza. Os recursos. Recursos são importantes, são legais, mas não são tudo. O maior recurso somos nós, né? Nós somos o currículo vivo, somos o maior recurso. Então, quando você olha para a Bíblia, você vai olhar Jesus ensinando por meio de histórias, por meio de parábolas. Fenomenal, nós podemos fazer isso também. Usar a história como recurso, e aí com crianças podemos sim trazer atrações como fantoche, teatro, peça. Tudo isso pode ser usado o recurso, mas nós não podemos fazer com que o recurso sobressaia. O principal recurso Legal. é o recurso ele serve para uma finalidade, né? E a finalidade é a pregação do evangelho. Nosso maior recurso é a Bíblia. Legal, legal. Gostei dessa palavra. Terceiro item da lista aqui é escalas. E escalas. É assim, é interessante as escalas, porque proporcionam, quando é igreja grande, né, que tenha muito essa possibilidade, mais pessoas para servir, possibilita que o professor possa também ter outros momentos, né, dentro do templo, na sua escola dominical, por exemplo, poder cultuar também, né? Não que ele não cultue no momento com as crianças ali, ele cultua, não que ele não aprenda, porque quando você vai estudar para você aplicar a lição, você está aprendendo, está ministrando. Mas é interessante. Agora, assim, quanto menor a criança, melhor seria que não tivesse essa escala tão volátil, né, tão flexível. Por quê? Porque criança pequena, ela precisa de mais referência, ela tem mais dificuldade de se acostumar. Então, se cada domingo for uma tia diferente, então ela chega, cadê outra tia? Às vezes pode desanimar, entendeu? Tudo bem, que aí não depende dela ir, né? Depende do adulto. Mas tem essas questões, assim. Eu acho que pensando no contexto da igreja, se pudesse, o ideal seria que eu tivesse, assim, pelo menos uma escala, uma troca só, 2 professores, entendeu? Ou mesmo que se fosse o professor direto, né? Mas é o que eu falei, acaba Fica perdendo essa puxado. outra oportunidade. Mas Sim. aí você consegue construir mais, né? Então, assim, você estando na sala, a gente tem 1 hora, e normalmente nem sempre é 1 hora, é menos, é 40 minutos com a criança na igreja. 40 minutos só, é muito pouco tempo. E até para você construir vínculos, né, com a criança, é realmente difícil. Então, quando você tem uma pessoa ali, como, por exemplo, se fosse um professor de escola que está ali sempre, você tem essas possibilidades. Mas não sou contra a escala, né? Mas eu acho que ela deve ser cumprida de forma organizada, de forma fiel, né? Não em cima da hora, colocar um professor antes, mas de forma planejada, ela pode sim ser funcional para todos. Legal. Convencimento dos pais para levarem os filhos. É importante, apesar da gente saber que é a obrigação dos pais ensinarem sobre Deus e seu amor, né? Muitas vezes o que a gente vê hoje é terceirização, né? Os pais fizeram isso para a escola e hoje
estamos no que estamos, né? E também fazem isso para a igreja, terceiriza, mas é muito importante que os pais eles assumam esse governo, essa autoridade que Deus deu para eles, né? Sobre inculcar na palavra de Deus, sobre fazer o culto devocional nos lares, de levar o seu filho para a igreja. É muito importante que os pais tenham esse comprometimento, mas ocorre que muitas vezes isso não acontece. Às vezes a gente espera até de filhos de crentes, né? Cristãos que estão lá, estão tão preocupados com tantas coisas e esquecem do básico, da essência. Mas nós precisamos chamar esses pais com amor, buscar estratégias para levar esses pais a perceberem a necessidade de levar os seus filhos, de se comprometerem, porque essa é a fase, né? É, Mais importante da vida. eu não vou me Trabalhar conter, com a criança é muito importante. eu não vou me conter de fazer esse comentário, mas é esperado que os filhos de crente, né, já saibam todos os princípios, já sejam ensinados em todos os princípios, mas infelizmente não é uma realidade. É, Infelizmente. Infelizmente, nós aquilo. dias que Filho se de peixe, peixinho é. Mas filho de filho crente, de crente, crentinho não é. não é. Então, assim, eles tanto carecem de salvação, tanto carecem desse momento, né? Eles têm muita necessidade. Então, precisam também ser cuidados, precisam também ser apacentados. E a família, no geral, ela precisa ser despertada para isso. Muito, muito mesmo para isso, né? A gente já, hoje, até fugindo um pouco aqui, mas assim, só porque eu acho realmente muito importante, eu falei dos marcos aí da minha vida, o marco do despertamento para a evangelização de crianças, o despertamento para o treinamento de professores, né? Mas teve uma outra questão que foi o quê? O ensino e a cosmovisão. Porque a criança ela passa 40 minutos, né? No domingo, por exemplo, ela vai para a igreja, entra e sai da igreja. Mas quanto tempo que ela fica na escola, né? E hoje a escola, há muito tempo, Deus foi retirado da escola. Hoje o que nós temos são ideologias, né? Tudo entra na escola, mas Deus ele foi retirado. Não há lugar para Deus. Não há lugar para Deus na escola. Então, a gente tem esse grande desafio. A gente precisa, assim, trabalhar muito de uma forma intencional e trazer esse despertamento também da família, inclusive com a escola de pais, né? E saber que os pais também precisam de ter esse despertamento, de ter esse ensinamento, que muitas vezes eles estão. Verdade. Vamos lá, vamos continuar a nossa listinha. Reunião de professores. É importante você ter reunião de professores para fazer sempre o alinhamento, né? Principalmente nos início do ano, final do ano, né? E durante o processo também. Mas na igreja, né? Ela já normalmente ocorre mais no início do ano, né? E no final do ano, para você avaliar o que foi feito e no início do ano para você planejar. Então, eu acho bem interessante. Quando você vai montar uma equipe nova, é muito importante você ter esse alinhamento, ter esses momentos de reunião com os professores. Nem sempre isso vai ser possível durante o ano, mas pelo menos no início do ano tem que ter. E no final do Ok. ano também, né? Vamos agradecer. Isso aí, para fazer o levantamento de tudo que fez no ano. Reunião de pais, o nosso último item da lista. Também muito importante, como eu falei, essa chamar os pais para trazer para esse despertamento, né? Então, nas reuniões de pais, você pode fazer isso, encontros de pais, fazer chás, promover alguns eventos que você possa aproximar os pais. Nunca trabalhar assim como se fossem rivais, né? Tem gente que fala assim, o pai que não cria. Não, gente, a partir do momento que você entende que aquilo ali é teu ministério, então você está ali como pastor, né? Você está ali para apacentar ovelhinhas e também as ovelhonas, os pais, né? Para falar, olha, vamos trazer seu filho, olha, seu filho ele tem uma aptidão para o desenho, você pode desenvolver isso aí nele. Olha, coloque ele numa aula de música. Então, você, quando você conhece sua criança pelo nome, a sua ovelhinha, você também consegue trabalhar com os pais. É muito importante ter esse contato, Thiago. Hoje você tem muita facilidade aí no WhatsApp, faz um grupo no WhatsApp, lista de transmissão, entendeu? Mas esse contato é importante. Eu lembro que lá atrás
quando não tínhamos essas redes assim, eu ligava. Então, assim, o aluno faltava, eu ligava. Então, eu pegava o meu telefone lá: "Oi, tudo bem? Aqui é a professora Sunamita, sou da igreja, eu senti falta dele, ele não está indo". O pai ficava todo feliz, porque muitas vezes aquele pai não era cristão. Então aí também tem aquela a importância de você também trabalhar com criança é trabalhar com os pais, você não pode separar a criança dos pais. Trabalhar com criança é trabalhar com famílias. Muito legal. A gente está chegando no fim, né? Mas antes eu quero dar uma oportunidade para você compartilhar, né, com as pessoas que estão nos ouvindo durante a sua jornada, durante a sua caminhada, né, desde quando você começou até hoje aqui, algum testemunho que tenha te impactado, que tenha te trago bastante lições, bastante edificação. Esse pode ficar à vontade. Tá, então, assim, são muitas histórias, muitos testemunhos, né? Infelizmente, eu vejo, assim, a questão da falta do despertamento da igreja e, inclusive, a falta do amor para a necessidade da criança e para olhar a criança como uma pessoa, como um indivíduo. Então, muitas vezes, é feito trabalhos, e inclusive até trabalhos missionários, evangelísticos, ou eventos nas igrejas, e aí você vai entregar presente, final de ano, tá aí, vai fazer bolo, mas e o trato? O tratamento dessa criança. Então, eu sinto, eu poderia até falar aqui uma coisa assim positiva, né? Tenho muitas, mas uma coisa, mas o que marca a gente não é só coisa positiva, as coisas negativas também marcam a gente. E você perguntou de coisas que marcaram. Teve uma vez que eu estava num trabalho na igreja, e aí veio uma criança e pediu um bolo. Estava sendo repartido um bolo. Aí a criança ela comeu o bolo, depois a criança voltou e pediu novamente um bolo. E aí o que aconteceu? Aquela criança, ela foi maltratada, assim, né? A pessoa que falou: "Ah, você já pediu já, você já comeu um bolo", dessa forma. E aí a mãe dessa criança viu, e a mãe dessa criança não era cristã. E a mãe dessa criança, ela reclamou, fez um certo, né, teve um tumulto ali no local, pegou o seu filho e foi-se embora. E aí a gente vê o que que era uma semente boa para ser plantada, né, acabou sendo uma semente ruim. Passado alguns dias, eu tive a notícia que essa mãe morreu. Ela Não. endemoniada, ela sofria vários processos nesse sentido, questões espirituais, e ela morreu. Então você perde uma criança, você perde uma família. Então todo o nosso serviço no reino e na igreja, qualquer coisa que a gente faça, qualquer pipoca, qualquer coisa deve ser norteado, deve ser cheio do amor, né? Deve ser com entusiasmo, cheio de Deus, e Deus ele é amor. Tudo tem que ter um propósito dentro da igreja. E a gente tem que olhar a criança como uma pessoa, que aquela criança ela pode chegar na igreja e ela pode na igreja encontrar amor. E muitas vezes ela não tem em casa. E é esse amor que a gente tanto prega, que a gente fala, que é o amor de Cristo, muitas vezes a gente fala, mas não pratica. As nossas ações, elas não são compatíveis com aquilo que a gente realmente prega. E Deus, ele não quer isso. Então, foi um testemunho, sim, teria várias histórias aqui para contar, mas eu queria trazer esse para que sirva de despertamento. A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer deve ser para a glória de Deus. Até servir um lanche, servir um suco, né? Você olhar para aquela criança. Você falando esse testemunho me remeteu a uma situação também, uma experiência. Não vou dar um testemunho, mas só pontuar aqui também que tem a ver com o que você falou. É uma criança que teve um ataque de epilepsia na igreja e pessoas sem discernimento, né, sem a sabedoria, dizendo que era endemoniado, que a criança estava endemoniada, mas a criança tinha esse problema, né, da epilepsia, a doença. E aí, graças a Deus, tinha uma pessoa ali que meio que
e compreendeu aquilo ali e fez o procedimento para a criança não bater a cabeça, para a criança, né, como tem que ser feito, né? E de fato é como a gente perde por falta de sabedoria e como a gente às vezes joga as pessoas lá fora ou perdem oportunidades preciosas, né, de cuidar de pessoas, de salvar pessoas, de levar pessoas a Cristo por faltar sabedoria, né? Por às vezes deixar a nossa ignorância falar mais alto, né? Infelizmente, infelizmente. Irmã Sulanamita, foi muito bom estar com a irmã hoje, tá? A gente agradece aí. Eu aqui estou muito feliz, apesar da gente, né, ter levado um pouco mais, né, do que o horário que eu falo, mas não é culpa da irmã, o roteiro tá maior mesmo, tá? Eu não sabia nem que o roteiro estava maior, então É tá culpa tudo da Juliana, então? certo. A culpa é da Juliana, então. Por via das dúvidas, vamos botar a Ou é culpa na minha culpa Juliana. que falo muito? Não, foi bênção. E eu que tenho certeza que as pessoas que nos assistiram, né, estão nos assistindo, foram bastante edificadas e receberam bastante com as experiências da irmã. Queria dar a oportunidade das considerações finais para a irmã. Então, eu queria agradecer, fico muito feliz, né, por estar aqui, por esse canal. Espero que possa alcançar esse vídeo, muitos professores, pessoas que estão assim começando no mestrado infantil. Não desista, continue. A gente não sabe, muitas vezes no nossa caminhada no ministério da igreja, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, salvos em santificação e servos, Deus ele nos leva a diferentes lugares para nós crescermos, mas nós temos que semear aonde quer que nós estivermos, né? Para que os frutos, no caso, falando de criança, você não demora, você não vê rápido, mas eles aparecem. Hoje eu estou mais velhinha, mas eu comecei minha caminhada cedo, e hoje eu louvo ao Senhor porque eu vejo pessoas. Eu sou um testemunho desse, uma criança que fui abraçada na infância, né? E tenho muitos hoje adultos jovens que estão aí exercendo seu ministério, que foram meus alunos na escolinha dominical, e eles lembram com muito amor. E o que mais é incrível é quando você olha, assim, uma criança grande, né, um adulto, né, de 23 anos, 26 anos, e fala te chamando de tia, e lembra de um ato que você teve de amor, né. Então, assim, nós não precisamos de muito para servir no reino de Deus e para servir, no ministério de crianças, nós só precisamos de amor, de buscar em Deus aquilo que Ele quer para as nossas vidas e fazer também através das nossas vidas, tá? Então, eu quero agradecer essa oportunidade e eu também quero aproveitar para fazer indicação, já que eu estou aqui, eu quero indicar uns livrinhos para vocês. Esse livrinho aqui, ele me ajudou muito no meu início, que é Primeiros Passos, um manual simples para o Ministério Bíblico. É um livro da editora PEC, de Sam Dougherty. Esse livro aqui, Pescadores de Crianças, é um livro maravilhoso do Charles Spurgeon. Ele fala para os professores, tá? Esse livrinho aqui, Renovando a Mente do Educador. Ele é um livro também muito bom, não assim tão intencional para o Ministério Infantil, mas que fala sobre cosmovisão e sobre educação cristã. Hoje nós temos muitas nós vemos assim, nós temos assim, é muito difícil, né, quando o cenário, né, nós temos um cenário muito difícil. Você falou da nossa geração, nós somos a era da televisão. E nós, como era da televisão, produzimos a internet, produzimos o que temos hoje. E os nossos filhos, o que serão? Mas nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, na Bíblia, a fonte de vida eterna, e buscar, assim, na literatura bíblica, na cosmovisão cristã, coisas que possam nos ajudar.
tá? E o último livro que eu queria indicar é esse aqui, olha, Ensinando para Transformar Vidas. É um livro muito pequenininho do Howard Hendricks, maravilhoso. Eu tenho também alguns vídeos no meu canal que eu faço um resumo sobre ele. E também sobre um outro livrinho que é As Necessidades Básicas da Criança. Muitos vídeos lá que vocês também podem assistir. Então, é isso, essas indicações que Escreve lá no Fala Tsunamita, não é isso? lá no Fala Tsunamita você pode pesquisar que tem uns Isso vídeos, aí. são um pouco antigos, mas com Não certeza brinca, não. atuais, porque fala-se da palavra, fala-se do Ministério Infantil, né, assim como dos livros que eu gosto muito de ler. Legal. Tem Instagram também para compartilhar, caso alguém queira também entrar em contato? Eu tenho, eu falo Tsunamita também. Ah, legal. Então tá tudo super muito fácil, né? Irmã Sim, Sinamida, mais uma vez obrigado, tá? E tá aí, uma área que precisa de bastante voluntário, precisa de bastante reforço, né? Que é a área pedagógica da igreja, né? Principalmente com crianças, servindo as crianças do Ministério Infantil. Se você que nos ouviu, você que nos assistiu, se esse é o objetivo dessas entrevistas, é despertar você, talvez motivar você, inspirar você a se dedicar, a se voluntariar e talvez despertar um dom que esteja adormecido aí na sua vida que Deus deseja usar. Que Deus abençoe cada um que nos assistiu e até a próxima. Deus abençoe. amém. Tchau, Deus abençoe.